Salve galera, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Rodrigo do canal Rodrigo GSI, focado em pintura e polimento automotivo, e o tema desse vídeo são dicas sobre pintura e polimento automotivo em repintura. Talvez um tema de dúvidas mais frequentes do canal seja o fato do lixamento específico na repintura automotiva. Aí já vem a primeira pergunta clássica: toda repintura precisa ser lixada? Eu respondo para vocês que não. Por quê? Pelo fato de que algumas repinturas que você fizer vão ter um acabamento tão bom quanto o padrão original, especialmente dos carros que estão sendo produzidos hoje. Ou seja, já existe um certo grau de casca de laranja originalmente no carro e você consegue tranquilamente fazer uma pintura obedecendo esse padrão de fábrica, deixando um padrão de reflexo legal, um padrão de brilho alto na pintura e, obviamente, uma pintura nivelada o suficiente para você não necessitar de um lixamento para deixar ele completamente espelhado, deixar o reflexo completamente espelhado e um padrão de brilho e reflexo bonito quando você olhar a peça de longe. Todavia, na maioria dos casos, a gente tem uma repintura que tem um certo grau de casca de laranja em excesso. Uma granularidade, quando você passa a mão, você sente ondulações na superfície, por mais pequenas que sejam, e isso já é um indicativo de que você precisa fazer um lixamento para fazer o polimento. Ou também alguns defeitos pontuais, como pequenas sujeiras que caíram quando você pintou a peça, e talvez pequenos escorridos também que necessitem do processo de lixamento para fazer a remoção e amenizar os defeitos ou remover por completo os defeitos utilizando o lixamento na repintura. Com exceção da casca de laranja, se você tiver, por exemplo, um defeito pontual na tua pintura que precisa de um lixamento localizado, você vai lixar a peça toda ou vai fazer o lixamento somente localizado? Em defeitos pontuais, tais como escorridos e pequenos grãos de sujeira que caíram na pintura, você faz o lixamento localizado dessas áreas, removendo esses defeitos pontualmente e fazendo o polimento localizado dessas áreas. Poxa, Rodrigo, toda repintura precisa do polimento com a máquina, se não precisou do lixamento? Não tem sentido você chegar com uma boina de lã e massa de polir, por exemplo, para fazer o polimento de uma repintura que você não lixou, que você não removeu nenhum defeito. Se você está curtindo o vídeo, pessoal, já deixa o seu gostei aí, deixa o seu like, porque você vai acabar se envolvendo no vídeo, vai esquecer de deixar o seu like, isso é super importante para mim saber se eu estou acertando, se eu estou errando no conteúdo que eu estou produzindo para você que está me assistindo agora. Se não é inscrito, se chegou agora, se inscreve no canal aí, ativa as notificações e fica por dentro de todos os vídeos novos que eu postar para vocês relacionados ao tema do polimento e pintura automotiva, pois certamente vai agregar muito no conhecimento de você que está buscando informação na área da estética e pintura automotiva. Todavia, se você tiver um grau de casca de laranja casado na área do defeito pontual que você está lixando, ou seja, você tem um pouco de casca de laranja numa área que se depositaram alguns grãos de sujeira e você lixou, você vai notar que você nivelou um pouco aquela casca de laranja e talvez quando você polir localizadamente essa área, você note que o padrão de reflexo está mais liso do que do restante da peça. Aí você precisa lixar a peça inteira, fazer o polimento da peça inteira para você equiparar esse padrão de reflexo. Via de regra, lixando você tem um reflexo mais liso, um reflexo mais nítido dos objetos que você olhar contra essa pintura. E se você não lixar, você tem um reflexo um pouco menos nítido, um padrão de profundidade de brilho um pouco menor do que se você efetuar o lixamento e nivelar aquela casca de laranja. Outro defeito comum de ocorrer em uma repintura é o olho de peixe. O olho de peixe é uma pequena cratera que se forma em alguns pontos que você pulverizou o verniz ou a tinta PU, formando um pequeno buraco nessa área. Então qual que é a dica? Normalmente o olho de peixe ele é bem profundo. Então isso significa que se você lixar
muito a pintura para tentar remover ele por completo, você vai acabar deixando uma camada muito fina de verniz ou muito fina de tinta PU naquela área e eventualmente você vai lixar tanto para remover ele que você vai chegar no fundo ou vai queimar a peça no caso de uma peça que você aplicou o verniz. Então isso quer dizer que após o polimento você vai ter uma camada muito fina desse produto ali e você vai ter uma pintura fosca, no caso de uma pintura poliéster, que você esgotou por completo o verniz que você lixou, ou no caso de uma tinta PU, eventualmente você vai ter essa pintura muito fininha, dando até diferença de cor perante o restante da pintura do carro ou perante a peça que você lixou menos em outros lugares. Então, o olho de peixe, normalmente, você ameniza durante o polimento, ou seja, removeu a casca de laranja, nivelou perfeitamente a pintura, o olho de peixe, a pequena cratera, vai continuar lá, porém em menor intensidade. Você vai notar ela um pouco menos. Então, você dificilmente remove por completo o defeito olho de peixe da tua pintura. Aí a gente pode entrar também no defeito casca de laranja. Existem basicamente, ao meu ver, 3 graus de severidade do defeito casca de laranja numa pintura, que é o grau extremamente severo, que ela é extremamente granular. Você passando a mão, passando o dedo, você nota a pintura completamente granular, facilmente passando a mão, e quando você olha de longe você não tem nitidez nenhuma no padrão de reflexo de brilho dessa pintura. Então aí você precisa, obviamente, obrigatoriamente, de um lixamento para nivelar essa casca de laranja. Existe a casca de laranja em nível médio, que é o padrão que você vai encontrar aí, que é, às vezes nem é notada no tato, você passando a mão você não nota, todavia se você comparar ela a uma peça, digamos assim, original, de algum veículo do mercado aí, você vai notar que a pintura está mais granular, o reflexo é mais ondulado, quando você olha contra essa pintura. Então também precisa de um lixamento para você fazer o acabamento final. E existe também uma aplicação tão boa que você nem precisa do lixamento. Você já tem um alto padrão de reflexo, de nitidez no reflexo, você não precisa lixar essa pintura e não precisa polir. Você já se contenta com aquele acabamento ali, oriundo só da aplicação do verniz ou da tinta PU no momento que você pintou. Rodrigo, casca de laranja versus lixamento. Qual que é a tua ideia, qual que é a tua opinião? Eu procuro trabalhar sempre 2 etapas de lixamento, ou seja, um lixamento mais grosso para você cortar aquela casca de laranja e um lixamento mais suave para deixar a pintura mais fácil de você fazer o polimento depois, não mais que isso, exceto se eu utilizar discos de lixa P3000 que desgastam muito pouco da superfície e deixam ela num padrão para polimento muito mais suave do que, por exemplo, se eu finalizar esse processo de lixamento com uma lixa P2000, tá certo? Então seriam 2 etapas de lixamento grosso, mais uma finalização com uma lixa P3000 ou P5000, para abrir bem o reflexo, já abrir bem o padrão de brilho e principalmente suavizar ao máximo os riscos do lixamento, facilitando bastante o meu processo de polimento. Pô, Rodrigo, poli em cima dessas lixas, como é que é? Como é que isso facilita? Galera, descrição do vídeo. Tem um material super completo na descrição desse vídeo aqui, que você pode estar assistindo para ter muitos detalhes e principalmente saber no que uma lixa fina ajuda na hora de você fazer o polimento. Você vai se surpreender aí com os resultados que eu apresento nos vídeos relacionados especialmente ao uso desses discos de lixa mais fina. E por que não, por padrão, começar com uma lixa P1200 e para uma P1500 e para uma P2000 e para uma P2500? Galera, olhe o tanto de etapas de lixamento que você vai executar numa repintura. Normalmente, isso vai desgastar bastante a camada de verniz, vai desgastar bastante a camada de tinta PU e vai deixar uma camadinha extremamente fina no momento que você fizer o polimento. Então isso não é desejável. Então a minha abordagem é sempre fazer, no máximo, 2 etapas de lixamento grosso e mais uma finalização com uma lixa extremamente fina, para facilitar bastante o meu polimento. Mais uma dica legal aí. Pô, Rodrigo, que lixa que eu vou utilizar para começar o lixamento? Se a tua casca de laranja é muito severa, é muito grossa, é muito sensível ao tato, ficou muito granular, então você começa com uma lixa mais grossa.
Começa com uma lixa P1200, por exemplo, para fazer o nivelamento inicial dessa casca de laranja. Porque é mais rápido de você lixar, você cansa menos durante o lixamento. Se você tiver uma casca de laranja mais suave, que você eventualmente nem precisa lixar muito, pode começar com uma lixa P2000 ou uma P1500, às vezes até P2500. Você vai trabalhar um pouquinho mais o lixamento, um pouquinho mais de tempo nessa etapa inicial, todavia o desgaste da pintura vai ser muito mais controlado. Isso quer dizer que no final você vai ter uma camada maior de tinta ou de verniz no momento que você fizer a finalização com o polimento, dando mais proteção à peça e mais resistência também. E obviamente resistindo a processos de correção futura que possam necessitar também do lixamento. Escorrido versus lixamento. O escorrido normalmente ele é numa área localizada da tua peça, e se você tiver um escorrido muito grande, muito extenso na peça, eu recomendo que você pense na possibilidade de repintar essa peça. Por quê? Porque normalmente o escorrido, por mais bem lixado, mais bem nivelado que ele esteja, você vai notar uma sombra depois que você fizer o polimento, especialmente se você deixar a pintura muito lisa. O que eu quero dizer com isso? Se o escorrido é muito grande, a área é muito grande, fatalmente talvez você note esse defeito depois do polimento e isso te incomode quando você estiver olhando a pintura, fazendo uma manutenção e outra, ou enfim, entregando o carro para o teu cliente também, teu cliente se incomode com isso, com essa ondulação, por mínima que seja, que fique depois do processo de polimento. Todavia, se o escorrido é localizado, pontual, você consegue tranquilamente eliminar 100% desse escorrido e ter o acabamento perfeito da tua pintura fazendo lixamento e depois fazendo o processo de polimento. Pô, Rodrigo, não sei lixar escorrido, como é que remove escorrido, como é que faz tudo isso aí? Também na descrição do vídeo, material completo, explicando vários mecanismos de remoção do escorrido, utilizando vários produtos e várias técnicas. E também com diferentes graus de severidade. Então confere aí o link de todo esse material na descrição do vídeo antes de postar sua dúvida aí ou achar que eu estou deixando um conteúdo incompleto para você. E por fim, mais um defeito que pode ocorrer, principalmente para você que está pintando o carro em casa, está começando agora nesse processo de pintura automotiva, é a fervura de tinta. Qual que é a diferença da fervura para os olhos de peixe? Normalmente a fervura ela vai fazer com que, primeiro, uma tinta PU aplicada sobre o fundo mostre completamente o fundo da pintura no momento que você aplicou. Fique uma bolinha ali, uma erupção que mostre a camada anterior da aplicação da tinta, que nesse caso aqui é o fundo PU. Então não adianta você querer vir com um lixamento ali, porque o fundo vai sempre continuar aparecendo, não vai sumir e você vai precisar repintar a peça para remover essa fervura. Pode ocorrer também com o verniz no momento que você aplicar ele sobre a tinta poliéster. Qual que é a diferença? Vai ficar aparente a tinta poliéster no momento que você aplicar o verniz. Então, o que você nivela no lixamento é o verniz, que dá brilho à pintura e resistência à pintura. Então, se você quiser remover a fervura lixando por completo e chegando até a tinta poliéster, obviamente que você não vai ter brilho e não vai remover esse defeito da tua pintura. Então, normalmente a fervura ela vai necessitar do processo de retoque e do processo de repintura completa dessa peça. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido essas dicas conceituais a respeito do lixamento no processo de repintura. Eu reuni as maiores dúvidas de vocês nesse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal se não é inscrito e dá essa força para a gente continuar postando os vídeos e os materiais técnicos para vocês, tanto no YouTube quanto no blog também, tá certo? Deixa aqui meu muito obrigado, meu forte abraço e até o próximo. Tchau, tchau!